mas nós queremos nos voltar à riqueza das promessas de Deus a nós. Porque sabemos da fidelidade de Deus para cumprir cada uma das suas promessas. Nenhuma das promessas de Deus tem caído no esquecimento, tem deixado de se cumprir. Todas aquelas que ele mencionou referente ao Messias que viria junto aos judeus, ele já cumpriu. E muitas delas que ele fez aos seres humanos têm se cumprido na minha vida e na sua. E a nossa reflexão nessa noite vai falar sobre a promessa de Deus, porque vai nos desafiar a viver com fé junto às promessas. Mas é claro, irmãos, que eu quero destacar uma em especial. Eu quero voltar a nossa atenção para a promessa que Deus faz com respeito ao novo céu e nova terra, a vida eterna, promessas de Deus referentes ao porvir. É bem possível que você não tenha pensado o dia que você vai morrer, né? E você acha até e vive como se não fosse morrer nunca. Eu também vivo assim, como se eu não fosse morrer nunca. E apesar de nós pensarmos assim, que vamos viver para sempre, nós vamos morrer um dia. Ninguém tem ficado aí para semente. E eu tenho certeza que poucos de nós estarão por aqui daqui a 50 anos. Alguns vão estar. Quem sabe eu esteja ainda com os meus 98. Se tiver alguém que me ouviu falar isso essa noite, me lembre, por favor. Pode ser que eu já não tenha me lembrando mais das coisas. Mas poucos de nós, não são muitos não, os mais jovens, especialmente se conseguirem alcançar os 100 anos, né, ou perto disso, quem toma água aqui na igreja, quem mata a sede no bebedouro aí do fundo, vive bastante. Mas nós temos que saber que a nossa vida não se resume a esse tempo que vivemos aqui. Se for 50, que bom que seja 50, ou 60, ou 70 aí para alguns. Mas nossa proposta é entendermos que o que é 50, 60, 70 anos diante da eternidade que Deus reserva para nós. Então nós temos que viver a nossa vida aqui, mas voltar também os nossos olhos ao propósito de Deus na eternidade, no porvir, e tentar fazer da nossa vida, dos nossos dias nessa terra, algo que glorifique o Senhor, que cumpra a razão da nossa existência, que é a honra e a glória do nome de Deus com a nossa vida. O texto que eu vou ler está na galeria de heróis e heroínas da fé, Hebreus capítulo 11. O texto vai ser projetado, versículo 6, depois do versículo 8, em diante aí, até o 16. Eu vou mudar aqui a tela. Eu vou pedir a Nath, que está lá hoje, cadê? Alguém me ajude lá, só para mudar a tela nos textos, para mim poder fazer a leitura sequencial aqui. Tá bom? Deixa eu voltar aqui. Aí, 6. Depois nós vamos. Tá bom, irmãos? Começa no verso 6. Do 6 eu pulo para o 8. Do 8 nós vamos caminhando até o 16. Vai falar de Abraão, da promessa de Deus, do chamado de Deus, do exercício de fé de Abraão e do alcançar das promessas conforme o propósito e a palavra do Senhor, a sua vida, a sua casa. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, portanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna o galardoador de todos os que o buscam. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu, a fim de ir a um lugar que devia receber por herança, e partiu sem saber aonde ia. Pela fé, peregrinou na terra da promessa, como em terra alheia, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Porque aguardava a cidade sem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e edificador. Pela fé também, a própria Sara recebeu poder para ser mãe, e não obstante o avançado da sua idade, pois teve por fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Por isso também, de aliás, já amortecido, saiu uma posteridade tão numerosa como as estrelas do céu,
inumerável como a areia que está na praia do mar. Todos estes morreram na fé, sem ter obtido as promessas, vendo-as, porém, de longe, saudando-as, confessando que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra. Porque os que falam deste modo manifestam estar procurando uma pátria. E se na verdade se lembrassem dela, de onde saíram, teriam oportunidade de voltar. Mas agora aspiram a uma pátria superior, isto é, celestial. Por isso, Deus não se envergonha deles, de ser chamado seu Deus, porquanto lhes preparou uma cidade. Que Deus nos dê graça na reflexão que fazemos da sua palavra. Poeta sacro, pensando nas questões celestiais, nas promessas de Deus feitas ao seu povo, falando do porvir, falando da cidade santa, falando da nova Jerusalém, falando do novo céu, da nova terra. Ele vai fazer um hino muito conhecido nosso, onde ele vai falar da linda pátria estou bem longe. Cansado estou, eu tenho de Jesus saudade. Quando será que eu vou? É o coração do peregrino que é mencionado aqui, que foi como Abraão viveu, como peregrino. Nós somos peregrinos na terra onde vivemos. Deus, nós falamos que é nossa terra, é nosso país, a casa é a nossa família, nós se identificamos assim, estamos de passagem, às vezes nos esquecemos, cometemos alguns erros, cometemos algumas falhas, porque nós perdemos a visão da proposta de Deus e da promessa de Deus para nós no porvir. E pode ser que isso acumule no nosso coração e entre nas agendas das nossas atividades e nas escolhas que fazemos, como se de fato fosse nosso, e nós às vezes deixamos de ganhar, de lucrar, de herdar coisas maiores, coisas mais preciosas, em razão daquilo que Deus tem para nós, quando Ele nos faz entender que somos aqui, então, peregrinos, estrangeiros, estamos de passagem. Se vivermos 100 anos aqui, estamos de passagem. Nossa pátria é no céu. Esse texto fala aqui uma pátria maior, mais grandiosa, mais preciosa, e lá nós haveremos de viver, é a eternidade mesmo. A fé nas promessas deve nos levar à obediência. Abraão é aquele que é chamado de Ur dos Caldeus, do meio da sua terra, junto da sua terra, do meio da sua parentela, para uma terra onde o Senhor haveria de mostrar. Ele ajunta as suas coisas, ele arruma as suas trouxas, as suas mochilas, as suas malas, ele arruma os seus camelos, os seus burros, os seus servos, as suas servas também. Ele chama a esposa e ele diz: vamos sair como peregrinos para a terra, vamos para uma terra que o Senhor há de nos dar, há de nos presentear, há de nos mostrar. Essa terra há de ser nossa, mas a Bíblia fala que ele é aquele que vai peregrinar por lá, mesmo na terra que Deus lhe deu. Mas as promessas de Deus nos desafiam o quê? A obediência. Nos desafiam a obediência. Abraão foi desafiado a obedecer. Sai da tua terra, do meio da tua parentela, e vamos para uma terra que eu vou te mostrar. Quando nós nos deparamos com as promessas de Deus, nós somos desafiados a, no exercício da fé, atendermos aquilo que Deus requer de nós, para nos recompensar com o cumprir das suas promessas em razão da nossa obediência. Obedecer a Deus nem sempre é muito fácil, porque Deus nem sempre nos revela tudo aquilo que Ele tem para nós. Ele falou para Abraão que a família dele seria uma grande família, que a descendência seria numerosa como as estrelas nos céus, como os grãos de areia da praia. Ele falou para Abraão também de que a família seria abençoada, e da família de Abraão ele abençoaria outras famílias da terra. Mas ele não revela tudo que vai acontecer, todas as lutas que ele vai ter que travar, todos os problemas que ele vai viver, todas as necessidades que ele vai passar, todas as incertezas que vão
no decurso do tempo, da história, invadiu o seu coração, a sua mente, a sua alma. Especialmente com respeito à descendência, porque o tempo vai passando, nosso texto nos revela isso, e a criança não nasce, o filho não vem. E Sara vai passar da idade de ser mãe, e Abraão também, e o filho de Abraão e Sara ainda não nasceu. Embora Deus tivesse feito a promessa, embora eles já tivessem deixado a terra, embora Deus já tivesse colocado numa outra terra que ele mostrou. Mas o principal da promessa, a descendência numerosa, a família grandiosa ainda não veio. Mas Abraão é aquele que obedece. É aquele que confia em Deus. É aquele que confia na providência de Deus, na fidelidade de Deus. E a fé nas promessas nos tem que levar a mover o meu coração, o seu, a obediência ao Senhor, ao seu querer, a sua palavra, a sua vontade, apesar de às vezes a gente não ter todas as coisas reveladas para nós. Mas se Deus disse, se Deus falou, se Deus está nos desafiando, a confiança, devemos confiar, devemos crer. Fé nas promessas faz de mim um peregrino. Eu não posso me esquecer disso. Estou aqui mesmo de passagem também, como Abraão, que peregrinou na terra que Deus mesmo lhe prometeu. Ele chegou na terra, ele contemplou a terra, ele começou a usufruir das coisas da terra, mas ele não perde o pensamento, a ideia, a proposta de ser peregrino. Ele anda com a sua tenda daqui para ali, de um lugar para o outro, de uma região para outra, e não consegue se estabelecer na terra definitivamente, num lugar só. Ele vai viver as invasões, ele vai ter os poços de água que ele cavou tomados, vai ter que sair para cavar novos poços, para garantir o sustento da água para ele, para a sua casa, para os seus servos, para as suas servas, para os seus animais. Então Abraão, ele tem essa consciência, ele está na terra que Deus levou, mas ele está peregrinando. Ele está andando, ele está passando por ela. Ele não tem uma morada estabelecida perpetuamente ali. Seus filhos não vão ter também. Então é importante nós imaginarmos ou nos imaginarmos como peregrinos aonde vivemos. Deus te colocou em São José, Deus te trouxe para cá por algum motivo, por algum propósito. Você até veio para cá pensando que é uma escolha que você fez, em algum dia da vida, lá atrás, quando deixou o Alto Jequitibá, né, Miriam? Bem lá atrás. Ou agora, quando acaba de chegar aí o Leandro, né, Leandro? Está vindo agora aí de Guará. E a gente acha às vezes que somos nós que tomamos as decisões, somos nós que escolhemos aonde nós vamos morar, onde nós vamos trabalhar, em que cidade nós vamos ficar, nós vamos nos estabelecer, nós vamos desenvolver o nosso trabalho, nós vamos angariar o nosso pão, nós vamos estudar, vamos estabelecer a nossa família. Mas, na verdade, na terra nós somos peregrinos. Deus é que nos coloca ali. E Deus nos leva ali, para aqueles lugares, para aqueles trabalhos, para aqueles ambientes, para aquela vizinhança, para aquela cidade, para aquele país, tendo do Senhor um propósito, uma vontade. Você vai ser abençoado para abençoar. Ele diz, vou te abençoar lá. Mesmo que você enfrente lutas, mesmo que você enfrente problemas, mesmo que você tenha que viver os seus obstáculos, mesmo que você passe o tempo da sua necessidade, de alguma forma você vai ver a minha mão te abençoando, te ajudando, te socorrendo, trazendo bastante para você, e o propósito de eu abençoar a sua vida ali, aonde eu te levei, com quem você está, no ambiente que você trabalha, no bairro onde você mora, na cidade onde você se estabeleceu aí, com o seu comércio, com o seu projeto. O propósito é para que você seja um abençoador, uma abençoadora, um laikondós, como é a expressão no original. Abençoar a vida daqueles que estão à sua volta com aquilo que eu já te abençoei. Então é você tomar da sua família, que é bênção de Deus para você, do seu tempo, que é uma preciosidade do Senhor para o seu viver, tomar do seu dom, do seu talento, dos seus recursos financeiros, do seu conhecimento, das suas habilidades naturais, e usar isso para abençoar as pessoas e para ajudar no expandir, na expansão do reino de Deus, do trabalho da igreja, no exercício da fé.
no testemunho do amor de um Deus que nos alcançou para que aprendêssemos a amar uns aos outros também. Então Abraão, ele vai, mas ele vai com essa consciência: a terra não é minha, a terra é de Deus, o local não é meu, eu vou apenas passar por ele, eu vou me estabelecer nele, eu vou usufruir dos recursos que ele tem, mas Deus vai fazer isso por mim, no propósito de que eu me torne abençoador na vida daqueles que estão à minha volta, que cruzem o meu caminho. Somos peregrinos onde o Senhor nos envia. E é por isso que você está aqui. E esse sentimento você deve ter no seu coração, de sendo abençoado por Senhor, a abençoar também. A fé nas promessas, irmãos, nos faz viver o que de fato tem valor. Nós temos que pensar o que de fato na vida tem valor. Nós invertemos muito o valor das coisas, o significado das coisas, porque nós temos no nosso coração, às vezes, nos nossos próprios sentimentos, nós temos na nossa mente a nossa própria ideia do ser, da vida, da cidade, do trabalho, e às vezes nós nos esquecemos dos propósitos maiores do Senhor. E Deus fala que Abraão é aquele que peregrinou na terra, mas peregrinou com a mente de alguém que sabia que uma cidade com fundamentos, uma cidade preciosa, haveria de existir, uma cidade maior, uma cidade do porvir. Acho que ali não é senha, com fundamentos. Então, irmãos, nós temos que caminhar e pensar nessas coisas que de fato vale a pena. A primeira coisa que nós temos que ter: tudo vai passar. Tudo que existe na nossa vida vai passar. Os nossos dias vão passar. O nosso título amanhã não vale nada. A posição que nós ocupamos, daqui a pouco, outro vai ocupar. A importância que nós tivemos, outros vão ter. O dinheiro que nós ajuntamos não vai valer de nada, não para nós. É só lembrar a parábola que Cristo contou, quando ele falava da avareza do coração humano. E ele disse então: um homem teve uma colheita abundante dos seus campos. E quando ele viu o esforço do seu trabalho, o resultado do trabalho por semear com abundância e agora ter uma colheita também abundante e rica, ele resolveu desmontar os seus celeiros, construir celeiros novos, grandiosos, trazer toda a colheita, trazer todos os seus bens para esses celeiros novos. E depois que ele ajuntou tudo nos novos celeiros, ele disse para a sua alma: agora você tem o bastante, você não precisa de mais nada para viver daqui até o momento da sua morte. Eu já tenho o suficiente, é isso que ele está dizendo. E quando ele diz eu já tenho o suficiente, ele vai então ouvir uma voz que da parte de Deus vai dizer: louco, essa noite pedirão a tua alma, e o que tens preparado? Para quem será? Vai servir para quê? Vai ficar com quem? No que vai te ajudar? Vai resolver qual o seu problema? Então o Senhor nos mostra nessa promessa de que nós temos que viver aqui, viver na terra da nossa peregrinação, pensando, colocando o nosso coração nas coisas que de fato valem, porque tudo aqui nesse mundo vai passar. O que nos faz sentir gloriosos, amanhã não vai servir de nada para nós. O que nos faz temer e tremer, amanhã não vai mais nos amedrontar. O que faz de fato nos sentir impotentes ou potentes, capazes de fazer, de decidir, de realizar, amanhã não vai servir de mais nada. Vai ficar tudo por aí. Eis que tudo passa, o salmista diz, passa rapidamente, e nós voamos. E o que preparamos? E aquilo em favor do qual nós brigamos tanto? E as discussões que tivemos com as pessoas, por causa de coisas mínimas, por causa de coisas pequenas, no que adiantou? Para que serviu? E os conflitos, e a inimizade, e a quebra da amizade que surgiu,
E a quebra do relacionamento da família e a destruição do lar, que de repente veio por uma atitude minha, egoísta, de querer satisfazer os meus próprios anseios, as minhas próprias vontades. No que me adiantou? A proposta de Deus é nós entendermos de fato o que vale a pena junto à vida, para que possamos tomar as decisões certas e investir a nossa vida, o nosso tempo, naquilo que de fato vale a pena. Naquilo que de fato nós vamos levar conosco, naquilo que de fato vai gerar bons resultados para nós, para a nossa história, para a história da vida das pessoas à nossa volta, para a história do reino de Deus, para o crescimento do reino de Deus junto à terra. Então, irmãos, nós temos que crer nessas santas e benditas vontades, porque tudo vai passar. E o que fica é o que foi feito em favor do reino de Deus. A Bíblia menciona de que aquilo que nós fazemos, as obras que nós realizamos em favor do reino de Deus, confiante nas promessas de Deus, em obediência em razão da fé que prestamos ao Senhor, isso vai nos acompanhar para a eternidade. Essas obras vão nos acompanhar para a eternidade. Elas vão ser provadas por Deus, e o fogo de Deus vai enriquecê-las ainda mais, porque elas serão para o Senhor como ouro. Quanto mais você testa, quanto mais você esquenta, mais preciosa fica. As outras coisas que nós fizemos por causa de nós mesmos, por causa dos nossos interesses, por causa dos valores, dos princípios que o ser humano tem, que o mundo nos traz, vão ser provadas pelo fogo e vão se transformar em cinza. É como palha, como madeira, queima e acaba. Mas o que você fizer dentro das promessas de Deus, em favor do reino de Deus, no propósito de abençoar as pessoas verdadeiramente como Deus tem te abençoado, essas obras vão nos acompanhar na cidade santa, para o lar celestial, para a eternidade que vamos viver com o Senhor. E elas trarão de Deus para nós uma recompensa, que Deus chama de galardão, que nós não sabemos dizer muito bem para que vai servir, mas nós sabemos que é um recompensar de Deus para aquele que trabalhou, para aquele que foi o peregrino, que viveu com os pés no chão, mas com os olhos voltados aos céus, crendo nas promessas do Senhor, de que aquele que faz em favor do reino é recompensado, é galardoado, pela graça de Deus, pelo poder de Deus que o abençoa. O que vai ficar, irmãos, é aquilo que o reino de Deus realizou. A obra que Deus realizou no meu coração, no seu coração, no lavar regenerador do Espírito, no purificar do pecado com o sangue de Cristo, isso nós levamos para a eternidade conosco. E viveremos de forma mais intensa, de forma mais plena, de forma mais pura. Essa é uma promessa de Deus que há de se cumprir na nossa vida no porvir. Nós viveremos com o Senhor, nós reinaremos com o Senhor, nós seremos filhos de Deus e seremos herdeiros de todo o seu reino. Essa é a preciosidade de confiarmos nas promessas, de exercermos fé nas promessas de Deus, é entender na vida o que de fato tem valor, o que de fato faz sentido, o que de fato vale a pena, para a gente não se envolver com projetos que chega no fim, não leva a nada, não traz nenhum resultado para o reino de Deus, não traz nenhum resultado para as pessoas, não traz nenhum resultado no que vai da nossa vida na eternidade, vai ficar tudo por aí, porque nós não levamos conosco. E se não levamos conosco, é perda de tempo. Então, o texto vai nos ensinando e vai nos mostrando de que é de fato bom confiar nas promessas de Deus, para aprendermos a valorizar aquilo que o Senhor valoriza e gastarmos o nosso tempo e a nossa vida com aquilo que há de persistir para o porvir. A fé nas promessas, irmãos, confirma em nós a esperança. Confirma em nós a esperança. Versículo 11, versículo 12 do texto que nós lemos de Hebreus 11. Pela fé também, a própria Sara recebeu poder para ser mãe, não obstante o avançado da sua idade, pois teve por fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Por isso, também de um, aliás, já amortecido,
saiu uma posteridade, tão numerosa como as estrelas do céu, inumerável como a areia que está na praia do mar. Esperança para aquele que não acredita mais. Sara já tinha passado a sua idade. A prova evidente que nós temos que Sara não acreditava mais é que ela chamou a sua serva, Agar. Ela colocou diante de Abraão e disse: olha, há uma promessa de uma descendência numerosa, mas eu não tive filhos. Eu já estou com a idade avançada e agora eu não tenho mais condição nenhuma de ter filhos. Vamos fazer o seguinte: nossa cultura diz que as nossas servas nos servem em tudo e para tudo. Você vai se deitar com Agar e você vai ter um filho da sua descendência. E ele se deitou com Agar e nasceu Ismael. E Ismael era aquele filho que Abraão, que Sara e Agar acreditavam que iam herdar as promessas, e a herança, e a descendência de Abraão. Porque não havia uma outra esperança, um outro caminho, um outro jeito. Estava acabado, passou-se o tempo, não tem mais jeito. Embora a promessa havia sido anunciada a Abraão, que a descendência viria de Sara. Então, diante de todas as impossibilidades, Deus envia um anjo para visitar Abraão e a sua casa. E o menino de Agar já era nascido. E ele então vai dizer, Deus vai dizer a Abraão e a Sara por meio do anjo o seguinte: esse menino não é o descendente que Deus lhe prometeu. Ele não é o filho da promessa. Ele é um menino que vocês arranjaram, é o jeito que vocês deram para as coisas. No seu desespero, na sua falta de esperança, vocês resolveram e acharam que podiam tomar o caminho por vocês mesmos, e entenderam que assim estava resolvido, estava cumprido. Mas a promessa de Deus não se cumpre em Ismael. Sara vai ficar grávida, ela vai ter um filho, e esse filho será o filho da sua descendência, o filho da sua posteridade. Ele será o seu herdeiro, o herdeiro da sua casa, o herdeiro do seu nome. Dele sairá a grande nação. E a partir dele e através dele, eu abençoarei a sua casa, e da sua casa serão benditas todas as nações da terra. Sara ri, porque não acredita mais. Deus manda um recado já para Sara: porque riste? Não crês mais que será assim? E aí vem um recado: eu vou te visitar daqui a um ano, você já vai estar grávida. Seu ventre já vai haver o menino, o filho da promessa. E vai nascer para Abraão com 100 anos, para Sara com 90, o menino Isaque, a quem eles chamam de Isaque, porque Isaque significa o meu sorriso, a minha alegria. Porque Deus cumpriu na minha vida as suas promessas. Então, às vezes, irmãos, nós lemos algumas promessas de Deus na Bíblia, e elas são muitas. Eu não sei se você já leu todas, a menos que você tenha lido toda a Bíblia pelo menos uma vez. Se você já leu toda a Bíblia pelo menos uma vez, você já leu todas as 7.487 promessas de Deus para você e para mim. Mas às vezes nós lemos algumas que nós falamos assim: isso não é para mim não. Isso pode ser lá para o pastor, pode ser lá para o presbítero, pode ser para o irmão missionário que está vivendo lá no campo, lá, está de vida entregue para o Senhor totalmente, mas não é para mim. As promessas de Deus na sua palavra é para todos os homens, para todos que creem em Deus. O versículo 6 do capítulo 11 fala: olha, é preciso primeiro que você creia que Deus existe. É preciso primeiro que você creia que Ele te ama a ponto de enviar um filho para morrer na cruz em seu lugar.
Se você crê nessas coisas, você começa a crer e a poder crer em todas as promessas de Deus para você. E essas promessas de Deus, elas são para a sua vida. E se existirem obediência em você, Deus vai cumpri-las na sua história também. E vai cumpri-las através de você na vida de alguns à sua volta. Mesmo que não exista neles mais a esperança. Mesmo que eles achem ou pensem que já não dá mais tempo. Mas é preciso nos desprendermos da cidade dos homens. Porque a cidade dos homens é a cidade que não crê. Que duvida de tudo. Que duvida de Deus, que duvida das promessas de Deus, que duvida do amor de Deus, que duvida de um sangue de Cristo que purifica pecados, que duvida de uma eternidade no porvir, numa vida muito melhor, muito mais graciosa, preciosa do que essa que nós vivemos aqui, por melhor que seja a nossa vida e por melhor que possamos estar aproveitando os nossos dias. No céu vai ser muito melhor que tudo isso de bom que nós vivemos aqui. É o que a Bíblia nos fala. E as promessas de Deus, elas vêm como uma ação que confirma a esperança para aqueles que conseguem se desprender, às vezes, da cidade dos homens. E nos faz olhar para o alto. Faz com que nós tiremos os olhos de nós mesmos, daquilo que a gente quer, daquilo que a gente acha, daquilo que a gente acredita. Faz que a gente tire os olhos e tape os ouvidos daquilo que a gente tem ouvido por aí, de que não vai dar, de que não é possível, de que é melhor que você desista, de que é melhor entregar os pontos, de que é melhor você já assumir o fracasso, assumir a derrota, e olha um pouco mais para o alto. Quando nós olhamos para nós, ou quando nós olhamos para a sociedade à nossa volta e aguçamos os nossos ouvidos para os conselhos que às vezes o mundo nos dá, nós nos fechamos tanto que às vezes nós caímos não só na falta de esperança, não, nós caímos na depressão profunda. Nós começamos a ter medo até de sair de casa, porque nós não acreditamos que vamos estar seguros na rua quando tomamos o nosso carro e dirigimos na direção do nosso trabalho. Toma conta de nós, às vezes, a síndrome do pânico. Nós não queremos atender um telefone, porque a notícia vai ser ruim demais, péssima demais. É melhor que eu entre dentro do guarda-roupa, e que eu não atenda nem quem bata na minha porta hoje, ou quem aperte a minha campainha, de jeito nenhum, porque uma desgraça vai acontecer. Quando a esperança vai embora, os temores vão tomando conta da nossa vida, a ponto de nos desanimar, e de tirar de nós a confiança, até na possibilidade de vivermos. De realizarmos as nossas habilidades, de fazermos aquilo que nós temos feito com naturalidade há tanto tempo. Então é preciso olhar um pouco mais para o alto. Pois diz o texto que Deus não se envergonhará de nós, mas Ele será o nosso Deus. E Ele nos terá como filhos. Eu fico imaginando o que você é capaz de fazer pelos seus filhos, pelas suas filhas, quando eles se encontram em alguma dificuldade, ou vocês os encontram um pouco desanimados com a vida, com o estudo, com o trabalho, com a faculdade. Eu fico imaginando o empenho que nós, como pais, na nossa limitação, somos capazes de dar, o sacrifício que somos capazes de fazer, para que os nossos filhos se sintam amados, queridos, bem cuidados. Mas nós temos limitações, nós temos impossibilidades. Agora imagine um Deus todo-poderoso para o qual não há impossíveis, que ninguém pode frustrar o propósito, o projeto da sua mão, que garante para mim e para você o seguinte: eu vou ser o seu Deus, e você será o meu filho, a minha filha. Se nós que somos maus, diz a Bíblia, sabemos dar boas dádivas aos nossos filhos, muito mais o nosso Pai Celeste nos dará. E é por isso que Ele nos faz tantas promessas. E Ele não faz promessas como às vezes nós ouvimos as promessas de algumas pessoas que têm um interesse em alguma coisa nossa. Que têm interesse, quem sabe, no nosso voto.
que depois se esquece de tudo que prometeu. Que tem interesse no nosso trabalho, na nossa acolhida, na nossa presença em algum momento, na nossa participação em algum projeto, e depois vive como se não tivesse prometido nada. Às vezes promete até o que não pode nem cumprir, mas promete para ter a sua atenção, para ter o seu apoio, para ter a sua participação, para ter o seu envolvimento. Mas o nosso Deus não é assim. Ele é o Deus que cumpre as suas promessas, em razão da sua fidelidade, em razão do seu poder. Nós às vezes não podemos fazer pelos nossos filhos o que nós gostaríamos. Deus pode fazer tudo o que Ele quiser por nós. Não há nada que Ele não possa fazer, não há porta que Ele não possa abrir, não há cuidado que Ele não possa trazer, não há necessidade que Ele não possa suprir, não há momento que Ele não possa dar companhia. Ele está conosco todos os dias, vai estar conosco assim até a consumação do século. Todas as promessas que Deus faz, Ele tem poder e Ele tem condição de cumprir, e Ele nos vê como filhos, e é por isso que a confiança nas promessas de Deus deve encher o nosso coração de esperança, porque quem prometeu é fiel para cumprir cada uma das promessas que fez. E mesmo se eu for infiel, diz a Bíblia que Deus vai manter a sua fidelidade, vai cumprir as suas promessas, porque a fidelidade é parte do caráter de Deus, Ele não pode negar a si mesmo. Então Sara pensou assim, não dá mais, Deus te esqueceu. Ah, Senhor, o Senhor prometeu, mas o Senhor não fez. Deus manda o anjo, enquanto Sara está viva, embora não está mais com possibilidade humanamente falando, nenhuma de ser mãe, de gestar no ventre uma criança, de viver o tempo da gestação de 9 meses. Quando Abraão já não tem possibilidade mais de ser pai, de receber um novo filho, uma nova criança. Mas Deus manda para que eles tivessem a convicção, foi eu que fiz. O que vocês fizeram foi mexer uns pauzinhos para trazer uma criança aí ao mundo, mas esse não é o filho da promessa. O filho da promessa é o que vai nascer, diante da sua impossibilidade, para que você creia que tudo é possível ao Senhor. Essa é uma expressão que está lá em Gênesis. Essa é uma expressão que está dada por Deus a Maria. Maria é a virgem, que recebe da parte de Deus um anjo, que proclama, você vai ser a mãe do Salvador da humanidade, o Messias vai nascer, eu escolhi você para ser a mãe. E ela pergunta, como pode ser isso? Uma virgem dá à luz. Ele vai dizer, você será tomada pelo Espírito Santo de Deus. E o ente produzido no ventre materno é ente santo. E para você ter a certeza e a esperança de que isso é possível, de que não há impossível para o Senhor, pode visitar Isabel. Ela tinha a madre fechada, ela é avançada em anos, mas Deus fez com que ela pudesse ficar grávida, para que você creia que para Deus não há impossíveis. Abraão vai para uma terra distante. Abraão recebe o cumprimento das promessas de Deus. Abraão descobre que a nossa esperança tem que ser no Senhor. Que quando deixamos de olhar para nós mesmos, para as nossas impossibilidades, ou quando tapamos os nossos ouvidos para os conselhos, para as orientações, para as possibilidades do mundo, nós vemos raiar na nossa vida o poder de um Deus para o qual não há impossível e que mantém viva a nossa esperança. Alguns podem dizer, viver eternamente, ninguém vai conseguir. Nunca vi ninguém aqui vir contar para mim do céu. Que está no céu, ou que chegou no inferno. Mas eu vi Deus dizer na sua palavra, que o céu existe, que o inferno também, e eu creio. Porque eu creio no Senhor. Porque eu sei do que o Senhor é capaz. E eu sei que esse é o Deus verdadeiro, que faz promessas e que cumpre as suas promessas. Vivendo com fé nas promessas de Deus, eu sou conduzido à obediência dentro do seu propósito. Eu tenho um propósito com a sua vida, com a minha também.
Se Deus te dá uma direção, se Deus te levar para um lugar, se Deus te envolver num projeto, creia que é um propósito de Deus. Obedeça, Ele vai te abençoar ali. E ali você vai poder abençoar outras pessoas. Entendendo a vontade de Deus e a razão da minha existência, quando eu vivo com fé nas promessas. Eu existo, sou peregrino. Eu existo para que o reino de Deus se estabeleça. Para que Deus faça a sua obra, para que Deus realize os seus propósitos, porque Ele faz isso na sua soberania na história, mas Ele faz através de mim, através dos peregrinos. Vivendo com fé nas promessas de Deus, eu me disponho a realizar a sua vontade, como um instrumento do seu agir. Então não importa o que eu estou fazendo, se eu acho que é muito, se eu acho que é pouco, se a minha participação é pequena, se é grandiosa, se eu vou marcar a história de muita gente, se eu vou marcar a história da vida de uma pessoa, o importante é saber, eu sou um instrumento de Deus, e o que Deus tem para fazer na minha vida, Ele vai fazer através da minha vida, e o que Ele fizer vai ser precioso para Ele, e se vale para Ele, se é precioso para Ele, é precioso para mim. Por isso eu recebo a recompensa do Senhor. Ele é o galardoador, Ele reserva uma recompensa. E quando eu confio, e quando eu trabalho, e quando eu faço, Deus me abençoa, Deus me recompensa. Me recompensa aqui, com o cuidado que Ele traz para mim, mas vai me recompensar muito mais com a eternidade que Ele reserva para todos nós que cremos. Meu desafio para você é confiar nas promessas de Deus. Abraão confiou e foi. Manter viva a esperança, mesmo quando as circunstâncias são contrárias. Por isso é preciso fé. Porque fé é a certeza das coisas que se esperam. E a convicção de fatos que ainda nós não vemos. Mas sabemos que aquele que prometeu é fiel. E é uma promessa de Deus, com certeza, para a sua vida, diante das circunstâncias que você atravessa hoje, diante dos sonhos que você tem, dos desafios que a vida lhe traz, das lutas, das aflições que você passa. Se Deus não revelou para você, Ele não vai revelar. Mas eu quero que você demonstre diante de Deus a sua confiança, a sua esperança, de que Ele é capaz de fazer, Ele é capaz de conduzir, Ele é capaz de realizar, Ele é capaz de prover, Ele é capaz de abençoar, de prover paz, de prover alegria, de trazer os bons resultados no recompensar da sua mão.